Sexta-feira, quarta semana do Advento. Eu sou o padre Pedro Paulo e começamos agora mais um programa, a Bíblia no Mundo de Hoje. Sextas-feiras, os nossos ouvintes estão habituados. É hora de saltar para o domingo, nos braços do domingo. E, neste caso, saltar para o dia 25 de dezembro, para o qual estamos com tanto desejo, com tanta aplicação, com uma vida espiritual coerente. 24 de dezembro, véspera do Natal do Senhor, e nós ainda em preparativos interiores e exteriores. Nada deve nos abater, mesmo as circunstâncias da vida, porque este menino é a única solução real e definitiva da nossa vida de pecado, de morte e de dor. Mergulhando no dia 25, como todos os anos da nossa vida, a Igreja proclama solenemente o prólogo do Evangelho de São João, capítulo 1, versículos 1 a 18. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio estava ele com Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada se fez de tudo o que foi feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-lo. Surgiu um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo, ilumina todos os homens. O Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não quis conhecê-lo. Veio para o que era seu, e os seus não o acolheram. Mas a todos que o receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, os que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, a glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunho clamando: este é aquele de quem eu disse. O que vem depois de mim passou à minha frente, pois ele existia antes de mim. Da sua plenitude, todos nós recebemos graça por graça, pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus, ninguém jamais o viu, mas o unigênito de Deus que está no seio do Pai, ele nos deu a conhecer. Veja, um texto fantástico. E a pergunta é por que a igreja fixou todos os anos, aliás, todos os séculos da liturgia, o prólogo de São João no dia de Natal. Porque no dia 24, dois evangelhos se revezam, o evangelho de São Lucas ou de São Mateus, para narrar da perspectiva da tradição davídica, israelita, a Messias, o filho de Davi. São João não. São João estende ao máximo o cenário da revelação. Isto porque tratava-se então, naquele momento da elaboração do Evangelho de São João, de fato, fincar estacas em uma questão que não pode ser mais discutida. Quem é Jesus de Nazaré? Jesus de Nazaré é o Verbo de Deus. E o Verbo existe antes de Jesus de Nazaré. Enquanto Jesus de Nazaré nasce no tempo, unido ao Verbo, o Verbo não. Consubstancial ao Pai. Gerado, não criado, consubstancial ao Pai. É o grande dogma da encarnação. E nós sabemos que no momento em que arianos, vários hereges, os hereges nunca morrem, querem atropelar
esta verdade, afirmando que Jesus era muito santo, muito bom, para salvar ou salvaguardar o monoteísmo, era preciso dizer que Jesus era um eleito, mas não divino. Pois bem, Santo Irineu, aquele leão, ruge com as palavras do Evangelho de São João. Ruge, assusta e devora os hereges. E os concílios e os dogmas que sobrevêm vão deitar raízes nesta inteligência espiritual da Igreja sobre o mistério de Cristo, que estamos celebrando hoje. Hoje, atônitos, assistimos a este princípio. Vejam, quando São João começa a propósito o seu prólogo dizendo: no princípio, enarché, en hologos. A CNBB traduz palavra, mas depois palavra, e obviamente se traduz palavra, diz nela estava a vida, blá, 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 mas depois volta a si e diz que dele, João dá testemunho, este é aquele, eu devia dizer aquela, né? Já que é a palavra, porque ele existe antes de mim. Bem, todos sabemos que São João escolhe a palavra hologos exatamente porque ele está falando de Jesus de Nazaré e não de uma abstração. Palavra é uma abstração, mais do que verbo. São João podia usar a velha mitologia bíblica de Provérbios, que trata da Ré Sofia, sabedoria que está junto de Deus, a sabedoria que é tratada no feminino, de fato é Ré Sofia, que brinca enquanto Deus cria. Não. São João escolheu o termo hologos, masculino, porque não está falando de algo amorfo. Nós agora conhecemos o verbo na carne de Jesus de Nazaré. Ali o verbo mostrou-se, e segundo o próprio prólogo, no famoso capítulo 18, mostrou-se para mostrar-nos o Pai. Porque quem vê o Filho, diz o próprio Jesus no capítulo 14 de São João, quem vê o Filho, vê o Pai. Ninguém vai ao Pai senão pelo Filho. Esse é um dado muito importante. Só o Filho é caminho de Deus para os homens e dos homens para Deus. Esse elemento da encarnação é tão importante, por isso o Natal é tão grande, porque significa que Deus enraizou-se num mundo que parecia não lhe pertencer, mas dizem os primeiros versículos, ele estava com Deus desde o princípio. Princípio aqui significa a gênese do mundo. Na verdade, São João quer reescrever a Bíblia, porque nós sabemos que no princípio é o livro do Gênesis, não havia nada. São João reescreve o Gênesis a partir do momento em que Jesus de Nazaré encarnou-se e nasceu em Belém. Veja o sobrevoo que São João faz. Por isso, a São João é atribuída a imagem da águia. De José, da casa de Davi. Sim, mas é maior. Salvação humana não vem da casa de Israel, vem do Verbo. Vem do Verbo. E mesmo aqueles, a grande maioria, que não somos da casa de Davi, recebemos a salvação. Ele diz ainda, porque a lei veio por Moisés, mas graça e verdade por Jesus Cristo. Portanto, é um dia de mergulharmos, mesmo no meio da agitação do nosso Natal, como nós o celebramos, é um dia de mergulharmos diante do presépio, nesse versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Habitar significa enraizou-se. Deus toma posse ao expulsar o demônio
do mundo, como Senhor das almas, daquilo que ele criou e redimiu. Quero desejar a todos os meus ouvintes, neste dia 24, um santo Natal, na alegria do Senhor, na união com o Verbo. Que a Santa Missa já hoje à noite celebrada e as missas de amanhã coloque no nosso coração este Verbo amado por Deus, amante dos homens. Um santo Natal a todos.